Olá, aventureiro! Vamos falar hoje de uma aventura de fantasia urbana, onde mitologia grega e ciência colidem. Estou falando de Aventureiro do Espanto. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E Aventureiro do Espanto é um livro que eu escrevi e vocês vão conhecer um pouquinho da história da criação do livro aqui no canal. Primeiramente, eu sempre fui apaixonado por mitologias, principalmente por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Isso chegou a tal ponto que eu fiz um curso de 1 ano, uma matéria optativa de teatro grego quando estava no colegial. Então aprendi aprofundadamente a história da Grécia, as várias lendas, o teatro grego, inclusive como eram adaptadas de várias formas as lendas, histórias e as próprias peças de teatro. Posteriormente então, fui pegando, escrevendo minhas coisas, minhas fanfics, meus contos, vi diversos autores, acabei descobrindo outros grandes artistas, escritores e diversas áreas da ficção científica, da fantasia, do horror. Mas eu ainda queria fazer uma coisa que me desse aquele saborzinho de quando eu assistia as batalhas de Cavaleiros do Zodíaco de tarde, Um período no qual você assistia aquele filme gostoso de aventura na sessão da tarde ainda por cima. E em busca dessa sensação, tem um momento onde eu estava assistindo um seriado chamado Beetleborgs, que eram guerreiros que usam armaduras inspiradas em insetos e eles ganham esses poderes enquanto estão lutando contra fantasmas numa casa mal assombrada. E depois eu peguei e assisti no mesmo dia uma série de filmes, que eu gosto muito também, que é o Mestre dos Brinquedos, que são justamente sobre brinquedos, que são máquinas assassinas, só que ganham vida através de uma fórmula alquímica. Aí então meu cérebro começou a fundir as duas coisas, E disse, não, e se ao invés de uma armadura a gente tivesse alguém que explorasse casas mal assombradas? Usando um robô em miniatura ainda por cima, para poder pegar, entrar em qualquer tipo de fresta que aparecesse. Inclusive, um inseto, Afinal, o inseto consegue sobreviver em qualquer canto, Tem as asinhas dele, Então um robô insetoide seria perfeito, E fui elaborando isso e colocando tudo aquilo que eu desejava, as várias histórias e mitologias que eu sempre quis que tivesse grandes aventuras, mas quase não são comentadas ou tem qualquer tipo de adaptação na maioria das histórias de filmes e seriados. Eu comecei a botar lá. Foi assim que nasceu Aventureiro do Espanto, onde o Dr. Eude, ele investiga casas mal assombradas com seu robô e acaba se deparando justamente com uma ameaça da mitologia grega, sendo que parte dessa ideia do super cientista e da relação dele justamente com o inseto ajudando duas coisas, tem a ver inclusive com uma das lendas da mitologia grega, que é uma das minhas favoritas e que vocês vão conhecer agora. Dédalus era o grande inventor da mitologia, sendo que ele não era um deus, ele era um humano super inteligente e teoricamente ferramentas básicas de trabalho como a pá teriam sido invenções de Dédalus. Só que o que acontece? Ele tinha também criado equipamentos de defesa pro castelo do rei Minos. Sim, o mesmo responsável pelo Minotauro. E como vocês conhecem, que assim como ele matava um monte de gente dando de oferenda pro Minotauro, o rei Minos era um cara bem, digamos, nada simpático, E ele tinha aprendido o Dédalus para ele nunca revelar para ninguém os segredos do palácio, muito menos do labirinto onde estava preso o Minotauro. Só que o Dédalus, ele conseguiu fugir dessa prisão, se escondendo no meio do povo e vivendo disfarçado. O rei Minos, então, ele pensou, como eu vou tirar ele desse disfarce e mais precisamente como eu vou conseguir reconhecer ele no meio desse disfarce. Ele então teve uma ideia. Ele tinha uma concha, o rei Minos, que tinha sido dado a ele por Poseidon ainda. Então ele pegou essa concha, essa espiral que inclusive ele podia pegar e tocar para causar tempestades. Tinha toda uma parte espiral dentro que é extremamente complexa, como tem algumas conchas mesmo. Então ele pegou, foi até a cidade onde ele tinha suspeita, onde estava o Dédalus, e foi colocado um desafio, que a pessoa que conseguisse passar um fio de uma ponta a outra por dentro da concha ia pegar e receber um grande prêmio. Dédalus não resistiu ao desafio e ele foi lá disfarçado. E o que ele fez? Ele pegou uma formiguinha, amarrou essa formiguinha na
ponta do barbante, da ponta mais precisamente do fio, né, um barbante, e colocou dentro da concha. E na outra ponta, da parte de fora, ele colocou mel, justamente para a formiga cheirar e ser guiado pelo cheiro do açúcar até chegar lá, fazendo assim com que ela percorresse todo o trajeto, saísse do outro lado com um fiozinho e ele ganhasse o desafio. Claro que ele foi preso logo em seguida, já que somente o Dédalus teria aquela genialidade, mas estamos falando do Dédalus, então ele conseguiu pegar e dar um jeito de escapar novamente. Então, essa história do Dédalus é uma das minhas grandes inspirações justamente para criar a ideia de um cientista lidando justamente com um robô inseto ajudando ele. Além disso, o nome do protagonista, Ehud. Ehud é um herói bíblico que eu gosto muito, que muita gente não conhece a história dele, mas ele está no livro dos Juízes, o mesmo livro de outros heróis como Sansão. E o que acontece? Nesse trecho, o governo de Moab, a nação de Moab, está escravizando o povo de Israel, sendo que Israel ainda não tinha um rei. Então, Ehud pega e se oferece com um plano para pegar e dar um jeito de eliminar o rei de Moab, que era o terrível rei Eglon. Ele pega, forja uma lâmina de forma que fosse escondida perfeitamente dentro das roupas dele. Então aquele momento meio Assassin's Creed, espionagem. Ele então pega com o exército de Israel e se organiza, e eles enviam um grande presente que seria dado por Ehud para o rei Eglon. Rei Eglon pega, recebe, fica feliz, e ele consegue na lábia convencer o rei Eglon a ter uma conversa particular com ele, numa região mais distante, inclusive perto de onde tinha vários locais de culto, então uma coisa mais restrita, digamos assim, né, dentro da região de Moab. E quando ele vai conversar particular com o rei, ele pega e mata o rei. E ele aproveita e consegue fugir. Então, ele com o momento espião ninja, ele consegue fugir de todas as artimanhas lá dentro sem ninguém perceber que tinha acontecido alguma coisa, até ser tarde demais, ele já tinha saído de lá quando perceberam que o rei tinha morrido. Quando ele chega lá, da nação dele, ele avisa o exército dele que ele matou o rei, então todas as tropas vão pegar e atacar justamente quando o palácio e o governo tá todo em crise, porque acabaram de matar o rei, estão tentando investigar quem que matou o rei, etc. E isso permite que eles consigam derrubar o governo de Moab. Com isso, Ehud passa a governar e ele consegue manter a paz durante 80 anos na região. Então, eu gosto muito do Ehud, né, e dessa forma mais discreta com qual ele pega, vai explorando e agindo, né, e eu tentei botar isso um pouco justamente no meu Ehud, né, no herói do meu livro. Lembrando que quem quiser pegar e conferir, entra no link aqui da descrição para verem Aventureiro do Arrepio. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, coloca os seus comentários, compartilhe com seus amigos e até a próxima aventura!